Obrigada. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há quem não trema. Se tiver alguém que diz que não treme, eu digo que é mentira. Para chegar aqui. Meus respeitos aos pastores, líderes e professores. Homens sábios, entendidos, inteligentes, profundos, cada um dentro de uma matéria. Chegar aqui e falar diante dessa turma, eu fico me sentindo quando dei pela primeira vez aula para os pastores ali na EPOI, que não tinham um certificado de teologia. Eu disse ao pastor Nemuel, que era o diretor, pastor, não me bota nessa coisa estreita, não. Esses pastores são pastores tudo idosos, com capacidade, experimentado. E agora você me bota para dar aula para pastor, lá, não faça isso comigo, não. Ele disse, Antonieta, nós temos que dar aula, porque eles terão que ter um certificado, agora é lei. E eu cheguei lá. Aleluia. Presta atenção uma coisa. Primeiro eu quero que vocês entendam que em Romanos 14, 17 está escrito, porque o reino de Deus não é, diga comigo, não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Aí diga para o seu irmão, mas então por quê? Por quê? Jesus disse aos seus discípulos, não é mistério que vão, dai-lhe voz de comer. É uma ordem. Vocês têm obrigação de criar comida aí e dar para o povo. Nós temos essa obrigação. Dai-lhe voz de comer. Foi o que Jesus disse aos discípulos, quando queria despedir a multidão. E quando eu enfrentei essa classe de pastores, irmãos, eu fiquei quase 2 dias de jejum. Quando eu cheguei na classe, mais de 80 pastores experimentados, já de anos pastoreando igrejas por esse estado do Rio todo aqui, alguns vieram até de Minas Gerais. Eu disse, meu Deus, quem sou eu? Me deu vontade de fazer aquilo que a Ana Maria faz quando vai comer escondido, apresentando o programa dela. Chegar, se esconder e dizer, não, Senhor, eu não. Ou dizer o que João Batista disse, que eu diminua e que ele apareça. Eu disse para Deus, me dá sabedoria, o que eu vou fazer aqui? O Senhor disse, pede uma mesa. Eu pedi uma mesa. Eu perguntei, quantos pastores estão aqui? Todos eram pastores. Eu disse, eu vou pedir a carteirinha de vocês, de pastores. Cada um, traz a carteirinha, coloca aqui em cima da mesa. Depois que eles colocaram as carteirinhas, eu disse, agora nenhum de vocês são pastores. São todos alunos. E quem quer ensinar tem que sentar para aprender. Aleluia! Aleluia. Irmãos, a coisa foi tão profunda que eu vi pastores chorar e dizer, pastora, eu cometi esse erro. O outro, eu fiz isso. Eu excluí por causa disso. Eu disciplinei por causa daquilo. E agora a senhora me disse que isso aí está tudo errado. Eu digo, me prova na Bíblia se isso está certo. Vamos para a Bíblia. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando terminamos as aulas daqueles pastores, nós vimos que era como se fosse uma lixa do Espírito. Porque eles eram comprometidos. Mas não tiveram oportunidade. Não havia seminário. Não havia escolas bíblicas preparadas. Então aqueles homens estavam comprometidos com Deus e com a palavra, mas não foram treinados, não foram preparados. Eles não tinham isso que nós temos, culto da palavra.
não tinha uma escola dominical com profundidade igual a nossa. E olha que eu fazia parte de comentarista de escola dominical. E saía com o pastor Antônio Gilberto dando aula por esse Brasil. Mas ali estava. Eu disse para eles, o trabalho de vocês não foi em vão. Não foi. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E a coisa mais linda que pode existir é nós descobrirmos quem está comprometido com o reino de Deus. Estamos vivendo os momentos finais da igreja na face da terra. E a igreja tem que saber que ela vai ser arrebatada. Eu vou transformar essa palavra arrebatada hoje na palavra pinçada. Diga pinçada. Que significa, irmã? Qual a diferença que faz? O arrebatamento, nós seremos atraídos. É como um imã. O Espírito Santo está aqui, preparando a igreja. Se tocar a trombeta, ele nos leva. Mas por que vou usar a palavra pinçado? As mulheres entendem bem isso. Quando se vai ao salão, que quer fazer a sobrancelha, é pinçado. Tem uma pinça que pega e tira com a raiz. Vocês estão entendendo? Quando não chega ao arrebatamento, irmão, não vai ficar nada. Você será transformado totalmente e o Espírito Santo vai fazer assim, vai te pinçar para a presença de Deus. Aí nós começamos a pensar, o Senhor tem estabelecido o seu reino nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Alguém está pensando que Deus não está vendo essa bagunça que os homens carnais, naturais, estão fazendo? Deus está vendo. Está tudo no controle dele. Se você se lembrar de Sodoma e Gomorra, o que diz a palavra de Deus assim? Descerei e verei o que os homens estão fazendo. Porque o clamor de Sodoma e Gomorra tem chegado até mim. Vocês estão pensando que o Senhor não vai descer para ver a bagunça que os homens carnais, políticos estão fazendo no mundo? Já está descendo. É possível que já desceu até alguns degraus. Ele vem ver. Mas ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para Abraão. Não posso fazer nada lá, enquanto eu não tirar o justo. Porque Abraão disse, se tiver 50, tu vai matar todo mundo com 50 justos? Não. Se tiver 50 justos, eu não faço nada. Se eu não tirar os 50. Se for 45, também não. Se for 35, também não. Se for 30, também não. E se for 20? Se tiver 20 justos, eu não destruo a cidade. Ai, Senhor, me perdoe, Deus está insistindo. Mas se tiver 10 justos, porque ele pensou no sobrinho dele, ele pensou na esposa do sobrinho, nos filhos, nos netos dele. É possível que a família dele pelo menos tenha 10. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor disse, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Por amor dos 10. Quando o Senhor olha para a terra, Ele vê o coração daqueles que são justos, que estão comprometidos com Deus. E esse compromisso não pode ser um compromisso apenas de boca, de aparência. Deus requer de nós um compromisso pelo qual o mundo veja que Cristo está em nós. E tem mais, não é apenas o mundo ver, o inferno tem que tremer
de alguém que tem o Espírito de Deus e é comprometido com Deus. Você já foi desafiado pelo inferno? Você sabe o que é isso? Você já escutou Satanás dizer para você, como ele disse para mim: eu o conheço melhor do que você? Você não o conhece. Você só conhece pelo que você lê. Mas eu não, eu estava entre as pedras afogueadas dele. E o Espírito Santo disse para mim: escuta o que ele está falando. Eu fui escutando. E chegou o momento que o Espírito Santo disse para mim assim: engasga ele. E diga para ele o que você sabe. Eu disse: presta atenção, Satanás, cala-te. Porque eu sei mais do que você sabe. Eu sei que você é ex. E um ex não é nada. Aleluia. 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 Eu estava diante de uma mulher endemoniada, cheia de espírito de demônio, que operava milagres, maravilhas, junto com as pessoas da sociedade que se julgam grandes. A casa dela amanhecia pela manhã, os carros na porta, e para ela profetizar e fazer maravilhas. Aí o Senhor me usou e disse: presta atenção, eu sei mais do que você imagina. Você é um ex, e o ex não é mais. E tem mais uma coisa, eu sei mais do que você imagina. Eu disse para Satanás: eu quero que você saiba que eu creio na palavra, que o meu Deus, aleluia, a quem eu aceitei como meu único, eterno e suficiente Salvador, aleluia, pisou a tua cabeça. Você nem cabeça, nem cara para mostrar você tem. E eu sei mais ainda, Satanás, eu disse para ele: você não tem nem a chave da tua casa. E preste atenção, eu sou comprometida com ele, e ele é comprometido comigo. Andarabashuri cantarabasaia. Aleluia. Deus me mostrou em visão uma grade de ferro, cheio de pedras, como se fosse de carvão em fogo. E me mostrou aquela mulher fazendo pacto descalço em cima daquela grade. Aí eu virei para o marido dela, que estava dentro da sala, e disse: tira o sapato dela. O diabo gritou: sapato não! Aleluia! Se Deus não revelar, a gente não sabe nada. Mas quando o Senhor revela, a vitória já está garantida. Aleluia! Glória a Deus! E quando aí ele olhou para mim, ela botou os 2 pés para trás e sentou em cima dos pés. Aí ele fez assim como quem diz: e agora? Eu disse: você não quer que eu chame um outro homem para vir aqui puxar a perna dela para frente e tirar o sapato? Você é o marido, esse trabalho é teu. Puxa as pernas dela e tira o sapato. Aleluia! Ele conseguiu puxar e tirar o sapato. Eu me ajoelhei, peguei aqueles 2 pés e disse: eu quebro esse jugo agora. Porque todo jugo é despedaçado através da unção. Eu peguei o óleo e ungi aqueles pés. O demônio saiu na mesma hora. E eu disse para aquele marido: tem ali um pedaço de madeira e tem tinta. Escreva e coloca na sua porta: de hoje em diante não tem mais nem revelação nem profecia. E tem mais, eu disse para ele: reservei o lugar na frente, eu quero te ver aqui em todos os cultos. Você, sua mulher e seu filhinho. Aqui. Porque aqui na casa de Deus que está a libertação. E o nosso compromisso. Quem são os súditos do reino, irmãos? Que características
tem esses súditos. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O mundo está com fome e sede. Hoje alguém me procurou e disse que no centro aqui, na zona sul do Rio de Janeiro, tem um grupo de pessoas, não estranho, são membros de igreja, mas que não sabem nada da palavra. Mandaram chamar uma professora lá da DIG, e estão buscando para ensinar a palavra para eles. Glória a Deus que a nossa igreja tem culto da palavra. Aleluia! Tem escola bereana. De vez em quando tem um encontro diferente para ensinar a palavra para os jovens, para o adolescente. E as crianças estão aprendendo. Ensina a criança, que até quando envelhecer não se desvia. E ensina a ter compromisso. Compromisso. Nós estamos num desafio, ano de desafio. Mas esses desafios serão vencidos porque nós temos compromisso. Compromisso com a palavra. Compromisso com louvor. Compromisso com a adoração. Compromisso com a oração. Nós estamos compromissados com Deus. E tem uma coisa, quem é compromissado, o diabo sabe. Ele sabe. Pela misericórdia de Deus, já fechei 7 centros de Umbanda. E teve um que quando eu botei o pé na porta da entrada, que era nos fundos de um quintal, o diabo gritou lá, não largue essa mulher entrar aqui. Aí a mãe de santo veio, eu digo, eu já estou aqui. Já estou. Ela parou no corredor e disse, não pode entrar aqui. Estou quieta. Ela andava, o Espírito Santo dizia, atrás dela. E eu atrás dela e as irmãs atrás de mim. Quando ela viu, já estava dentro do gongar. Eu levantei a mão e disse, eu tiro a força e a autoridade desses demônios, pelo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor me disse, larga essa turma aí dentro do gongar, com essas irmãs que vieram com você. Toma conta daquela ali. Era a chefe. E eu saí atrás dela. Dona Diva, Deus te ama. Deus quer te salvar. Já sou salva. Eu digo, larga esses demônios, Dona Diva. Não fala isso aqui. Não quer que fala não, irmão. E ela saiu do lado de fora. Ela entrava na lama, pegava sapo, trazia aqui, ó, preso na boca, para fazer as feitiçarias. Vou fazer uma feitiçaria para você, pode fazer. Tenho pena do sapo que a senhora vai pegar. Porque ele é que vai morrer. Eu sou comprometida com Deus. Eu estou brindada por Deus. E eu tenho certeza disso. Aleluia. 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 Eu estava ali na Honório Bicalho, tínhamos trabalho de oração de segunda-feira à noite. E preste atenção uma coisa, irmãos. Alguém fez uma macumba para mim. Lá na Ilha do Governador. E o demônio veio. Veio. A macumba veio. Ele foi mandado, ele foi pago, ele veio. Ele chegou, bateu aqui, escorregou. Bateu a segunda vez, escorregou. Veio para o outro lado, escorregou. Eu levantei, eu te repreendo em nome de Jesus. Te repreendo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor disse para mim assim, ordena que ele volte para o lugar que o mandaram. E que ele chega lá e diga o seguinte, como é que vocês me mandaram lá para me ser queimado? Não sabiam vocês que eu não poderia entrar naquele corpo? Que aquele é um corpo fechado? Irmão, eu não sabia o que era corpo fechado. Eu nunca frequentei macumba. Mas o meu corpo é fechado. E o seu também. Porque aonde está o Espírito do Senhor,
O diabo não pode entrar. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós estamos numa igreja comprometida. Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo. De ontem, de hoje e será eternamente. Por que você está doente então? Por que você está sentindo dor aí? Por que você está tão aflito, tão angustiado? Se Jesus é o mesmo. A multidão seguiu a Jesus 3 dias sem comer. 3 dias. E os discípulos, preocupados, disse para o mestre: despede esse povo. Nós estamos no deserto. Não tem comida aqui. Alguém vai cair aí, vai desmaiar, vai morrer. Porque não tem o que comer. Jesus olhou para eles e disse: dai-lhe vós de comer. Mateus 14:16 diz: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Nós temos a comida. Nós temos a comida. Nós temos as panelas, que são as igrejas. Nós temos departamentos. Nós temos o ensino. Deus está aqui. Ele não quer que saia ninguém doente essa noite. Se você pode crer, você recebe a cura aí agora. Aleluia. Aleluia. Sabe o que aconteceu segunda-feira? Me trouxeram uma missionária de Manaus, presbiteriana, lá da área dos Ribeirinhas. E ela chegou lá no meu escritório assim, irmãos, olha aqui, ó. E alguém dando a mão, vai cair, vai tombar. Eu peguei e fui atendê-la. Ela disse assim: tem uma semana que eu estou aqui no Rio. E eu disse para a doutora Uda, que é a pastora: eu não quero sair do Rio de Janeiro doente. Não tem aqui um trabalho de oração? Não tem alguém que ore, Jesus cura? E vai, telefona para a irmã Carla. Não sei nem se a irmã Carla está aqui essa noite, para comprovar isso. Aleluia. A irmã Carla disse: eu passo com o meu carro aí, pastora Uda, presbiteriana. Pego a senhora e a missionária de Manaus. Vou levar para a pastora Antonieta orar. Eu estava em hora do meu serviço, cheia de serviço. Mas primeiro o reino de Deus. Eu parei, desci e fui atendê-la. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu olhei para ela e perguntei: você crê que Jesus cura? Ela disse: eu creio. Embora que a minha igreja não tenha essa prática, mas eu creio por causa da palavra. Tudo bem. Eu disse: o que é que aconteceu com sua perna? Ela disse: eu não sei, de repente eu senti as pernas começarem a endurecer. Eu sou pessoa que participo da dança da igreja, ensino coreografia e também sou formada em dança fora. Aí quando ela está falando, o Senhor me mostrou uma moça e disse: tem uma jovem assim, 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 que dançava com você. Ela fez uma oferenda com 2 pernas para que você ficasse paralisada, porque achava que você seria concorrente dela. Aleluia. Eu disse para ela: mas hoje o Senhor vai desfazer isso. Aleluia. Jesus veio para desfazer, diga, desfazer a obra do diabo. Ele trabalha dia e noite. O Senhor só faz assim e já cai por terra. Aleluia. Eu disse: você tem alguma marca? Nós éramos 3 senhoras. Ela puxou a saia e mostrou. Era como se tivesse pego uma caneta e fizesse assim, pá. Fazia aquela ponta preta e ficava tudo roxo, cheio de marca nas pernas. Eu disse: isso vai sair. Você vai sair daqui hoje andando. Aleluia. Orei, peguei o óleo, enchi as minhas mãos e disse: Pai, a tua palavra é a verdade. É a verdade.
peguei, ungi as duas pernas dela e disse assim, levanta. Ela levantou. Eu digo, anda daqui ali. Aí ela foi. Devagarzinho. Eu digo, agora volta. Ela voltou. Eu digo, vai outra vez. Ela foi. Eu disse, agora dá uma volta aqui no salão. Ela deu a volta. Quando ela deu a segunda volta, ela já estava andando. Irmãos, ela deu 3 voltas na rua do Couto. Na rua. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Já está em Manaus. Já fez a comunicação e disse, estou curada. Já vou fazer outra vez a viagem dos ribeirinhas para evangelizar. Diga, comprometidos com o reino de Deus. Aleluia. Queridos, não leva a mal não. A expressão reino de Deus geralmente sugere um valor mais íntimo e espiritual do que reino dos céus. Nós temos que entender, irmãos. Veja bem, na palavra de Deus nós encontramos o título de curiosidade. Veja bem, cada ressaltar no Evangelho de Mateus, Cristo é descrito como rei. A palavra reino foi mencionada 55 vezes. E a expressão reino dos céus, 32 vezes. E reino de Deus, 4 vezes. E filho de Davi, 7 vezes. Quer saber de uma coisa? A coisa mais linda que existe? Quando nós somos comprometidos com Deus, não precisa falar muito não. Não precisa falar muito. Você chega num lugar, está uma rodinha de Satanás. Você pode ficar de lado. Pode ficar bem de lado. Não precisa nem entrar na roda. Você não é imagem e semelhança de Deus? Você tem a mente de Cristo? Entra no trono com a tua mente. E ora, não precisa pronunciar uma palavra. É a autoridade espiritual da mente de Cristo em você. Você chega e fala com Deus. Pai, estou aqui. Olha o que está acontecendo. Irmãos, é imediato Deus operar. Eu sei que já tem que acabar. Só tem 4 minutos. Eu tenho que respeitar, senão depois não me chama outra vez. Amém? Eu quero orar pelos enfermos. A Bíblia diz, fazei prova de mim. E Ele está aqui. E nós somos comprometidos. E Deus opera. Se eu passar 5 minutinhos, você me perdoa? Então tá. Já pedi permissão. Quem está aqui hoje, que está sentindo dor, fica de pé. Quem está sentindo dor. Todo mundo sabe o que é dor. Fica de pé. Aleluia. Olha, irmãos, eu queria que 1 ou 2 obreiros ficassem aqui na frente e olhassem para a igreja. Eu quero que seja comprovado. Não quero que diga, ouvi falar. Eu vi Deus operar. Glória a Jesus. Presta atenção uma coisa, que eu vou perguntar. Levante sua mão. Os que estão sentindo dor. Veja bem, não mandei levantar todos os doentes ainda não. É quem está sentindo dor. Diga, faz assim com a sua mão. Diga, Senhor, põe fogo aqui. Nas minhas mãos. E aonde ela for colocada, a doença vai sair. A igreja permaneça sentada. Em espírito de oração. Olhe para mim. Obedeça para entender e o Espírito operar. Pegue esta sua mão, coloca no lugar que você está sentindo dor. Onde quer que seja. Na perna, na cabeça, aqui na coluna, nos rins, aonde você está sentindo dor, ouvido, garganta. Coloque a sua mão. Rabaxégia, nabachurianda, rabaçaia. Glória a Deus que vocês estão doentes. Mas, pastora, você está dando glória a Deus porque essas pessoas estão doentes? Estou.
Porque se vocês não estivessem doentes, não tinha trabalho para o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Faça silêncio. Silêncio. Só glorifique em espírito. Silêncio. Porque o inferno tem que ouvir. A enfermidade tem que ouvir. E o céu vai responder. Querido Deus eterno Pai, olha quantas pessoas estão aqui, que levantaram, que estão sentindo dor. Essa dor, ou essas dores, não pertencem ao povo de Deus. Porque Jesus Cristo levou as nossas dores na cruz do Calvário. Andalai shuribicandarabasaia. Portanto, dores que estão incomodando estes corpos. Não me interessa a tua origem. De onde tu veio. Se é maligna, se é natural, se é algum resfriado, seja o que for, não me interessa. Dores que estão incomodando o povo de Deus. Em nome de Jesus eu te ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Sai, é desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, permaneça em silêncio. Cada um que levantou a mão sentindo dor, a Bíblia diz, fazei prova de mim. Com a sua própria mão, vai no lugar que você estava sentindo a dor e aperta, e busca, e procura. A perna, no pé, aonde quer que seja. Procure. Aleluia. Eu estou sentindo o fogo do Espírito aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus está operando. Deus está operando. Vocês querem ver uma coisa? Olha só, presta atenção. Pastor, um dos pastores, vem aqui para testemunhar isso. Vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para mim e preste atenção. Não quero emocionalismo. Não. Nosso Deus é real. Todas essas pessoas que ficaram de pé sentindo dor, quem não está sentindo mais a dor, aperta o lugar, levanta a mão e faz assim. Aqui, ó, faz assim. Aleluia, olha lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se é no pé, bate esse pé em nome de Jesus. Se é na coluna, curva aí para provar que Jesus te curou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para uma experiência rápida. Aonde é que você estava sentindo dor? No pé? Então bate esse pé que eu quero ver. Tem dor? Acabou? Então Jesus te curou. Outra aqui, você, meu filho. Aonde? No joelho. Ah, dá uma tapa nesse joelho aí, faz uma prova com ele. Dá? Ainda tem dor? Não? Então diga glória a Jesus, Jesus curou. Tá entendendo? Olha, presta atenção. Não dá para fazermos experiência para todos falarem. Mas pode sentar. Glorificando a Deus. Vou fazer a segunda oração. Glória a Jesus. Existem pessoas com enfermidades que só pode constatar a cura depois que fizer o exame médico. Está entendendo? Mas está doente. Fica de pé. Pode nem estar sentindo dores agora, mas está doente. Precisa de cura divina. A palavra de Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Se vocês creem, dá uma glória para Deus. Presta atenção. Não me interessa se é rins. Não me interessa se você tem que fazer operação de próstata. Não me interessa se é baixo ventre. Não me interessa se está paralisado aí. Se fez uma série de exames e o médico disse, não está dando nada. E você está aí sentindo a doença.
Jesus está aqui. Ele não deixa seus filhos envergonhados. E Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia, olha para mim. Pegue a sua mão direita. Em nome de Jesus. Se for possível, ponha em cima do local que está a doença. Caso contrário, ponha sobre a cabeça. Aleluia. A igreja de Cristo está aqui? Amém? Amém? Aleluia. Preste atenção. É Jesus quem cura. Pai de amor, aqui está a tua igreja. Comprometida com a tua palavra. Comprometida com os dons espirituais. Comprometida, Senhor, em levar adiante o ide. Porque já atenderam o vinde. E, Senhor, a tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem. E nós cremos nisso. E cremos que haverá cura agora. Rabachegue, andalabaçudecaia. Doenças, enfermidades, seja qual for a tua origem, não me interessa. Não é a voz de Antonieta que vocês vão ouvir. É a voz do Espírito Santo. Aleluia! Em nome de Jesus eu ordeno toda seta maligna de enfermidade, toda doença, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, sai, sai e sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, presta atenção, irmãos. Alguns vão sentir a cura agora, mas tem pessoas que vai precisar voltar ao médico, fazer um novo exame, trazer e apresentar. Esse aqui foi antes da oração, e esse aqui foi depois da oração. Vamos ficar de pé e dar uma glória para Deus. Uma salva de palma. Aleluia! 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 Junto com a cura divina. Se alguém que está aqui não está salvo, não aceitou Jesus, aceita. Para que você receba a cura da alma também. É corpo, alma e espírito. Nosso Deus é vivo. E quem tem compromisso com Ele, Ele tem compromisso com esses que estão. E a obra é perfeita e é completa. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O mundo está com fome e sede. Hoje alguém me procurou e disse que no centro aqui, na zona sul do Rio de Janeiro, tem um grupo de pessoas, não estranho, são membros de igreja, mas que não sabem nada da palavra. Mandaram chamar uma professora lá da DIG, e estão buscando para ensinar a palavra para eles. Glória a Deus que a nossa igreja tem culto da palavra. Aleluia! Tem escola bereana. De vez em quando tem encontros diferentes para ensinar a palavra para os jovens, para os adolescentes. E as crianças estão aprendendo. Ensina a criança que até quando envelhecer não se desvia. E ensina a ter compromisso. Compromisso. Nós estamos desafiando de desafio. Mas esses desafios serão vencidos porque nós temos compromisso. Compromisso com a palavra. Compromisso com louvor. Compromisso com a adoração. Compromisso com a oração. Nós estamos compromissados com Deus. E tem uma coisa, quem é compromissado, o diabo sabe. Ele sabe. Pela misericórdia de Deus, já fechei 7 centros de Umbanda. E teve um que quando eu botei o pé na porta da entrada, que era nos fundos de um quintal, o diabo gritou lá, não largue essa mulher entrar aqui. Aí a mãe de santo veio e disse, eu já estou aqui. Já estou. Ela parou no corredor e disse, não pode entrar aqui. Estou quieta. Ela andava, o Espírito Santo dizia, atrás dela. E eu atrás dela e as irmãs atrás de mim. Quando ela viu, já estava dentro do gongar.
Eu levantei a mão e disse: eu tiro a força e a autoridade desses demônios, pelo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor me disse: larga essa turma aí dentro do Gongá, com essas irmãs que vieram com você. Toma conta daquela ali. Era a chefe. E eu saí atrás dela. Dona Diva, Deus te ama. Deus quer te salvar. Já sou salva. Eu digo: larga esses demônios, Dona Diva. Não fala isso aqui. Não quer que fala não, irmão. E ela saiu do lado de fora. Ela entrava na lama, pegava sapo, trazia aqui, ó, preso na boca, para fazer as feitiçarias. Vou fazer uma feitiçaria para você. Pode fazer. Tenho pena do sapo que a senhora vai pegar. Porque ele é que vai morrer. Eu sou comprometida com Deus. Eu estou brindada por Deus. E eu tenho certeza disso. Aleluia. 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 Eu estava ali na Honório Bicalho. Tínhamos trabalho de oração de segunda-feira à noite. E preste atenção uma coisa, irmãos. Alguém fez uma macumba para mim. Lá na Ilha do Governador. E o demônio veio. Veio. A macumba veio. Ele foi mandado, ele foi pago, ele veio. Ele chegou, bateu aqui, escorregou. Bateu segunda vez, escorregou. Veio para o outro lado, escorregou. Eu levantei, eu te repreendo em nome de Jesus. Te repreendo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor disse para mim assim: ordena que ele volte para o lugar que o mandaram. E que ele chega lá e diga o seguinte: como é que vocês me mandaram lá para me ser queimado? Não sabiam vocês que eu não poderia entrar naquele corpo? Que aquele é um corpo fechado? Irmão, eu não sabia o que era corpo fechado. Eu nunca frequentei macumba. Mas o meu corpo é fechado. E o seu também. Porque aonde está o Espírito do Senhor, o diabo não pode entrar. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós estamos numa igreja comprometida, igual a nossa. E olha que eu fazia parte de comentarista de escola dominical. E saía com o pastor Antônio Gilberto, dando aula por esse Brasil. Mas ali estava. Eu disse para eles: o trabalho de vocês não foi em vão. Não foi. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E a coisa mais linda que pode existir é nós descobrirmos quem está comprometido com o reino de Deus. Estamos vivendo os momentos finais da igreja na face da terra. E a igreja tem que saber que ela vai ser arrebatada. Eu vou transformar essa palavra arrebatada hoje na palavra pinçada. Diga pinçada. Que significa, irmã? Qual a diferença que faz? O arrebatamento, nós seremos atraídos. É como um imã. O Espírito Santo está aqui, preparando a igreja. Se tocar a trombeta, ele nos leva. Mas por que eu vou usar a palavra pinçado? As mulheres entendem bem isso. Quando se vai ao salão, que quer fazer a sobrancelha, é pinçado. Tem uma pinça que pega e tira com a raiz. Vocês estão entendendo? Quando não chegar o arrebatamento, irmão, não vai ficar nada. Você será transformado totalmente e o Espírito Santo vai fazer assim, vai te pinçar.
para a presença de Deus. Aí nós começamos a pensar, o Senhor tem estabelecido o seu reino nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Alguém está pensando que Deus não está vendo essa bagunça que os homens carnais, naturais, estão fazendo? Deus está vendo. Está tudo no controle dele. Se você se lembrar de Sodoma e Gomorra, o que diz a palavra de Deus assim? Descerei e verei o que os homens estão fazendo. Porque o clamor de Sodoma e Gomorra tem chegado até mim. Vocês estão pensando que o Senhor não vai descer para ver a bagunça que os homens carnais, políticos estão fazendo no mundo? Já está descendo. É possível que já desceu até alguns degraus. Ele vem ver. Mas ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para Abraão. Não posso fazer nada lá, enquanto eu não tirar o justo. Porque Abraão disse, se tiver 50, tu vai matar todo mundo com 50 justos? Não. Se tiver 50 justos, eu não faço nada. Se eu não tirar os 50. Se for 45, também não. Se for 35, também não. Se for 30, também não. E se for 20? Se tiver 20 justos, eu não destruo a cidade. Ai, Senhor, me perdoe, Deus está insistindo. Mas se tiver 10 justos, porque ele pensou no sobrinho dele, ele pensou na esposa do sobrinho, nos filhos, nos netos dele. É possível que a família dele pelo menos tenha 10. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor disse, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Por amor dos 10. Quando o Senhor olha para a terra, ele vê o coração daqueles que são justos, que estão comprometidos com Deus. E esse compromisso não pode ser um compromisso apenas de boca, de aparência. Deus requer de nós um compromisso pelo qual o mundo veja que Cristo está em nós. E tem mais, não é apenas o mundo ver, o inferno tem que tremer diante de alguém que tem o Espírito de Deus e é, diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. Por que você está doente então? Por que você está sentindo dor aí? Por que você está tão aflito, tão angustiado? Se Jesus é o mesmo. A multidão seguiu a Jesus 3 dias sem comer. 3 dias. E os discípulos, preocupados, disse para o mestre, despede esse povo. Nós estamos no deserto. Não tem comida aqui, alguém vai cair aí, vai desmaiar, vai morrer, porque não tem o que comer. Jesus olhou para eles e disse, dai-lhe vós de comer. Mateus 14:16 diz, não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Nós temos a comida. Nós temos a comida. Nós temos as panelas, que são as igrejas. Nós temos departamentos. Nós temos o ensino. Deus está aqui. Ele não quer que saia ninguém doente essa noite. Se você pode crer, você recebe a cura aí agora. Aleluia. Aleluia. Sabe o que aconteceu segunda-feira? Me trouxeram uma missionária de Manaus, presbiteriana, lá da área dos Ribeirinhas, e ela chegou lá no meu escritório assim, irmãos, olha aqui, ó. E alguém dando a mão, vai cair, vai tombar. Eu peguei e fui atendê-la. Ele disse assim,
Tem uma semana que eu estou aqui no Rio. E eu disse para a doutora Uda, que é a pastora, eu não quero sair do Rio de Janeiro doente. Não tem aqui um trabalho de oração, não tem alguém que ore, Jesus cura. E vai, telefona para a irmã Carla, não sei nem se a irmã Carla está aqui essa noite, para comprovar isso. Aleluia. A irmã Carla disse, eu passo com o meu carro aí, pastora Uda, presbiteriana, pego a senhora e a missionária de Manaus, vou levar para a pastora Antonieta orar. Eu estava em hora do meu serviço, cheia de serviço. Mas primeiro o reino de Deus. Eu parei, desci e fui atendê-la. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu olhei para ela e perguntei, você crê que Jesus cura? Ela disse, eu creio. Embora que a minha igreja não tenha essa prática, mas eu creio por causa da palavra. Tudo bem. Eu disse, o que é que aconteceu com sua perna? Ela disse, eu não sei, de repente eu senti as pernas começarem a endurecer. Eu sou pessoa que participo da dança da igreja, ensino coreografia e também sou formada em dança fora. Aí quando ela está falando, o Senhor me mostrou uma moça e disse, tem uma jovem assim, 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 que dançava com você. Ela fez uma oferenda com 2 pernas para que você ficasse paralisada, porque achava que você seria concorrente dela. Aleluia. Eu disse para ela, mas hoje o Senhor vai desfazer isso. Aleluia. Jesus veio para desfazer, diga, desfazer a obra do diabo. Ele trabalha dia e noite. O Senhor só faz assim e já cai por terra. Aleluia. Eu disse, você tem alguma marca? Nós éramos 3 senhoras. Ela puxou a saia e mostrou. Era como se tivesse pego uma caneta e fizesse assim, pá. Fazia aquela ponta preta e ficava tudo roxo, cheio de marca nas pernas. Eu disse, isso vai sair. Você vai sair daqui hoje andando. Aleluia. Orei, peguei o óleo, enchi as minhas mãos e disse, Pai, a tua palavra é a verdade. É a verdade. Peguei, ungi as 2 pernas dela e disse assim, levanta. Ela levantou. Eu digo, anda daqui ali. Aí ela foi. Devagarzinho. Eu digo, agora volta. Ela voltou. Eu disse, vai outra vez. Ela foi. Eu, obrigada. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há quem não trema. Se tiver alguém que diz que não treme, eu digo que é mentira. Para chegar aqui. Meus respeitos aos pastores, líderes e professores. Homens sábios, entendidos, inteligentes, profundos, cada um dentro de uma matéria. Chegar aqui e falar diante dessa turma, eu fico me sentindo quando dei pela primeira vez aula para os pastores ali na EPOI, que não tinham um certificado de teologia. Eu disse ao pastor Nemuel, que era o diretor, pastor, não me bota nessa coisa estreita, não. Esses pastores são pastores tudo idosos, com capacidade, experimentado. E agora você me bota para dar aula para pastor, não faça isso comigo, não. Ele disse, Antonieta, nós temos que dar aula, porque eles terão que ter um certificado, agora é lei. E eu cheguei lá. Aleluia. Presta atenção uma coisa. Primeiro eu quero que vocês entendam que em Romanos 14, 17 está escrito, porque o reino de Deus não é, diga comigo, não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Aí diga para o seu irmão, mas então por quê? Por quê? Jesus disse aos seus discípulos, não é mistério que vão
dai-lhe voz de comer. É uma ordem. Vocês têm obrigação de criar comida aí e dar para o povo. Nós temos essa obrigação. Dai-lhe voz de comer. Foi o que Jesus disse aos discípulos, quando queria despedir a multidão. E quando eu enfrentei essa classe de pastores, irmãos, eu fiquei quase 2 dias de jejum. Quando eu cheguei na classe, mais de 80 pastores experimentados, já de anos pastoreando igrejas por esse estado do Rio todo aqui, alguns vieram até de Minas Gerais. Eu disse, meu Deus, quem sou eu? Me deu vontade de fazer aquilo que a Ana Maria faz quando vai comer escondido, apresentando o programa dela. Chegar, se esconder e dizer, não, Senhor, eu não. Ou dizer o que João Batista disse, que eu diminua e que ele apareça. Eu disse para Deus, me dá sabedoria, o que eu vou fazer aqui? O Senhor disse, pede uma mesa. Eu pedi uma mesa. Eu perguntei, quantos pastores estão aqui? Todos eram pastores. Eu disse, eu vou pedir a carteirinha de vocês de pastores. Cada um, traz a carteirinha, coloca aqui em cima da mesa. Depois que eles colocaram as carteirinhas, eu disse, agora nenhum de vocês são pastores. São todos alunos. E quem quer ensinar tem que sentar para aprender. Aleluia! Aleluia! Irmãos, a coisa foi tão profunda que eu vi pastores chorar e dizer, pastora, eu cometi esse erro. O outro, eu fiz isso. Eu excluí por causa disso. Eu disciplinei por causa daquilo. E agora a senhora me disse que isso aí está tudo errado. Eu digo, me prova na Bíblia se isso está certo. Vamos para a Bíblia. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando terminamos as aulas daqueles pastores, nós vimos que era como se fosse uma lixa do Espírito. Porque eles eram comprometidos. Mas não tiveram oportunidade, não havia seminário, não havia escolas bíblicas preparadas. Então aqueles homens estavam comprometidos com Deus e com a palavra, mas não foram treinados, não foram preparados. Eles não tinham isso que nós temos, culto da palavra. Não tinha uma escola dominical com profundidade, comprometido com Deus. Você já foi desafiado pelo inferno? Você sabe o que é isso? Você já escutou Satanás dizer para você, como ele disse para mim? Eu o conheço melhor do que você. Você não o conhece. Você só conhece pelo que você lê. Mas eu não, eu estava entre as pedras afogueadas dele. E o Espírito Santo disse para mim, escuta o que ele está falando. Eu fui escutando. E chegou o momento que o Espírito Santo disse para mim assim, engasga ele. E diga para ele o que você sabe. Eu disse, presta atenção, Satanás, cala-te. Porque eu sei mais do que você sabe. Eu sei que você é ex. E um ex não é nada. Aleluia. 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 Eu estava diante de uma mulher endemoniada, cheia de espírito de demônio, que operava milagres, maravilhas, junto com as pessoas da sociedade que se julgam grandes. A casa dela amanhecia pela manhã, os carros na porta, e para ela profetizar e fazer maravilhas. Aí o Senhor me usou e disse, presta atenção, eu sei mais do que você imagina. Você é um ex, e o ex não é mais. E tem mais uma coisa, eu sei mais do que você imagina. Eu disse para Satanás, eu quero que você saiba que eu creio na palavra,
que o meu Deus, aleluia, a quem eu aceitei como meu único, eterno e suficiente Salvador, aleluia, pisou a tua cabeça. Você nem cabeça, nem cara para mostrar você tem. E eu sei mais ainda, Satanás, eu disse para ele, você não tem nem a chave da tua casa. E preste atenção, eu sou comprometida com ele. E ele é comprometido comigo. Andarabashuri cantarabassaia. Aleluia. Deus me mostrou em visão uma grade de ferro cheia de pedras, como se fosse de carvão em fogo. E me mostrou aquela mulher fazendo pacto descalço em cima daquela grade. Aí eu virei para o marido dela, que estava dentro da sala, e disse, tira o sapato dela. O diabo gritou, sapato não! Aleluia! Se Deus não revelar, a gente não sabe nada. Mas quando o Senhor revela, a vitória já está garantida. Aleluia! Glória a Deus! E quando aí ele olhou para mim, ela botou os 2 pés para trás e sentou em cima dos pés. Aí ele fez assim como quem diz, e agora? Eu disse, você não quer que eu chame um outro homem para vir aqui puxar a perna dela para frente e tirar o sapato? Você é o marido, esse trabalho é teu. Puxa as pernas dela e tira o sapato. Aleluia! Ele conseguiu puxar e tirar o sapato. Eu me ajoelhei, peguei aqueles 2 pés e disse, eu quebro esse jugo agora. Porque todo jugo é despedaçado através da unção. Eu peguei o óleo e ungi aqueles pés. O demônio saiu na mesma hora. E eu disse para aquele marido, tem ali um pedaço de madeira e tem tinta. Escreva e coloca na sua porta. De hoje em diante não tem mais nem revelação nem profecia. E tem mais, eu disse para ele, reservei o lugar na frente. Eu quero te ver aqui em todos os cultos. Você, sua mulher e seu filhinho. Aqui. Porque aqui na casa de Deus que está a libertação. E o nosso compromisso. Quem são os súditos do reino, irmãos? Que características tem esses súditos? A palavra de Deus diz assim, em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,